Boa tarde, crianças! Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Por favor, abra um livro na página 50. Hoje nós vamos fazer algumas atividades da seção de para casa do livro. Vamos lá, número 1. Leia o texto a seguir e responda as perguntas no caderno. Tupiniquim. Os tupiniquins são um grupo indígena da família linguística Tupi-Guarani, pertencente ao tronco Tupi. No século XVI, habitavam a costa do Espírito Santo e do sul da Bahia. Foram tupiniquins os primeiros índios a ter contato com europeus, quando o português Pedro Álvares Cabral chegou com sua frota ao Brasil em 1500. Próxima página. Hoje em dia, os tupiniquins falam apenas o português. As famílias possuem seus próprios terrenos e cultivam neles mandioca, feijão e milho. Existem também os terrenos que são cultivados coletivamente. O que se produz ali é dividido entre todas as famílias. Se sobrar alguma coisa, vendem-na e repartem o dinheiro. O cultivo de hortas e de árvores frutíferas, a pesca e a coleta de mariscos também são atividades praticadas por esses índios. O artesanato produzido depende da coleta de cipós e de madeiras. Com eles fazem gamelas, peneiras, cestos e remos. Vamos ao nosso glossário. Frota é o conjunto de navios. Gamela é uma tigela muito grande de madeira ou de barro. E tronco é a linhagem ou origem de família. Bom, eu tenho aí agora 6 questões sobre o texto. Respondam no caderno e leiam novamente o texto para responder, tá ok? Do que se trata o texto? Qual é a sua função? Letrinha B. Onde o texto foi publicado? Como você chegou a essa conclusão? Como é a linguagem do texto? É possível afirmar que esse texto é um verbete de enciclopédia? E por quê? E letrinha E. Quais são as atividades praticadas pelo povo tupiniquim? Letrinha F. Quais línguas os tupiniquins falam nos dias de hoje? Bom, quem tem dúvidas sobre verbete pode retornar lá na página 20, no início do capítulo, quando a gente estudou as estruturas da enciclopédia, tá? Retomem o livro para fazer essas atividades de para casa, porque elas são referentes a tudo que nós estudamos até agora neste livro 4, tá bom? Número 2. Para conhecer melhor a história dos povos nativos do Brasil, consulte verbetes em enciclopédias impressas ou digitais e faça um resumo das principais informações seguindo os tópicos a seguir. O que vocês vão fazer aqui na atividade 2? Vocês vão escolher um tema de verbete, né? E vão pesquisar esse tema. Aí no caderno vocês vão colocar quais os títulos e subtítulos que foram utilizados, quais informações e curiosidades vocês encontraram, os recursos visuais que foram utilizados nesse verbete, as fontes que você consultou, onde você encontrou esse verbete, o tipo de linguagem que foi utilizada e se tem links para assuntos relacionados. Então, vocês podem pesquisar o verbete do tema que vocês quiserem e responder a essas bolinhas aqui de forma resumida, tá, crianças? Número 3, página 52. Se você fosse um cientista, estivesse realizando um estudo novo sobre os povos nativos do Brasil e precisasse escrever um texto para divulgar para a comunidade científica suas primeiras descobertas, que texto escreveria e como seria a estrutura da linguagem e a linguagem dele? Escreva seus apontamentos no caderno. Então, que texto os cientistas costumam usar, gente? Nós estudamos esse tipo de texto nesse capítulo, certo? E a linguagem, como é que é? E a estrutura desse texto, como é que é? Retomem a matéria para responder, tá fácil, hein, crianças? Número 4. Reescreva as frases a seguir no caderno, completando-as com substantivos coletivos no quadro. Se necessário, consulte um dicionário.
Não precisa, crianças, reescrever a frase no caderno. Pode colocar depois aqui, ó, da frase, tá bom? O substantivo coletivo adequado para cada uma dessas frases, tá bom? Atividade 5 é a última atividade da aula de hoje. Reescreva as frases a seguir em seu caderno, passando as palavras destacadas para o plural e depois substituindo-as, pelo substantivo coletivo correspondente. Faça as alterações necessárias. Então, o que vocês vão fazer aqui? Para cada uma dessas letrinhas, vocês vão ter que reescrever a frase 2 vezes, tá? A primeira passando para o plural e a segunda substituindo a palavrinha destacada pelo coletivo, tá bom? Podem consultar aquela tabela de substantivos coletivos que a tia Marília mandou. Eu mandei 2 vezes aquela tabela, tá, crianças? Na aula de arte e na aula de português também, tá? Então, olha só, como é que fica? O boi estava pastando. Os bois estavam pastando. Depois, a boiada estava passando. Tá ok? Vocês vão fazer para cada letrinha 2 frases. Uma no plural e outra substituindo a palavrinha destacada pelo substantivo coletivo. Tá ok, crianças? Por hoje é só. Um beijo. Qualquer dúvida é só me chamar.